Boa noite. Theresa May quer evitar o adiamento do Brexit a todo custo, apesar de Bruxelas acreditar que a prorrogação seria a solução racional. O Banco de Inglaterra considera que sair da União Europeia sem um acordo é um grande risco. Euronews Noite, estes são os destaques desta segunda-feira, 25 de fevereiro. Theresa May não acredita que o adiamento do Brexit seja a solução para o impasse no Parlamento Britânico. Bruxelas avisa que a prorrogação seria uma solução racional. Países da União Europeia e da Liga Árabe reunidos no Egito para tentar encontrar formas de maior cooperação no combate ao terrorismo e na questão das migrações. Estados Unidos impõem novas sanções contra o regime de Nicolás Maduro. Militares desertam das Forças Armadas da Venezuela. Donald Trump fala em negociações produtivas com a China e adia prazo de imposição de novas taxas sobre bens chineses. A Academia surpreende nas escolhas para os Oscars. Green Book, um guia para a vida, é o melhor filme para Hollywood. Bohemian Rhapsody leva o maior número de estatuetas. Depois de ter sido noticiada a eventual disponibilidade da União Europeia para adiar o Brexit até 2021, a primeira-ministra britânica Theresa May defende que o adiamento não é suficiente para resolver o problema. Theresa May avisou esta segunda-feira que adiar o dia do Brexit não resolve o impasse no Parlamento Britânico sobre o acordo que regulará a saída do Reino Unido da União Europeia. Numa conferência de imprensa após a cimeira União Europeia-Liga Árabe, em Sharm el-Sheikh, no Egito, a primeira-ministra britânica sublinhou que espera que o Brexit ocorra no dia 29 de março, como previsto. Acredito que está ao nosso alcance sair com um acordo no dia 29 de março. Creio que é aí que todas as nossas energias devem estar focadas. Qualquer atraso é um atraso e não resolve o problema. Penso que há, como disse, a oportunidade de sair com um acordo a 29 de março e é nisso que vamos trabalhar. A União Europeia informou já que está disposta a prorrogar o artigo 50 caso o Parlamento Britânico não consiga aprovar o acordo de Theresa May. Para o Presidente do Conselho Europeu, esta seria uma solução racional. Não há maioria na Câmara dos Comuns para aprovar o acordo. Vamos enfrentar uma alternativa, um Brexit caótico ou a prorrogação. Acredito que na situação em que estamos, uma extensão será uma solução racional, mas a primeira-ministra May continua a acreditar que é capaz de evitar este cenário. Londres quer garantias de Bruxelas sobre a fronteira da Irlanda do Norte, uma questão fraturante no Parlamento Britânico. A União Europeia fez saber que o acordo terá de ser aprovado pelos líderes do bloco até 22 de março, para que o Brexit ocorra no dia 29. O governador do Banco de Inglaterra diz que sair da União Europeia sem um acordo é um risco para as finanças. Mark Carney anunciou que a banca e os parceiros farão um esforço para tranquilizar os mercados caso um acordo não chegue a tempo. Sair ou não sair sem acordo é a questão mais pertinente que vai nas mesas de negociações do Brexit. O governador do Banco de Inglaterra diz que a possibilidade do Reino Unido deixar a União Europeia sem acordo é um risco para a estabilidade da indústria. Como anfitriões dos maiores e mais sofisticados mercados do mundo, os Estados Unidos e o Reino Unido têm responsabilidades especiais para manter esses mercados resilientes, eficientes e abertos, e estas medidas fazem isso. Medidas para depois de 29 de março. A data está a chegar e mesmo sem acordo, a banca e parceiros querem tranquilizar os mercados, mesmo com um Brexit mais difícil. A incerteza quanto ao futuro está a ter impacto em muitos setores da sociedade do Reino Unido. No maior mercado de frutas e legumes britânico, as opiniões variam sobre o que vai acontecer na ausência de um acordo. É 1 da manhã em Londres, mas no New Covent Garden Market, o maior mercado de fruta e legumes no Reino Unido, os preparativos para o Brexit seguem a todo vapor. Um dos maiores distribuidores, Eurofruta, abastece restaurantes, hotéis e escolas com produtos frescos, mas agora está a braços com um problema sem precedentes. Antes do referendo não tínhamos problemas para encontrar pessoas para trabalhar no turno noturno. Desde o referendo isso tornou-se um pesadelo.
O clima de incerteza quanto ao futuro e às barreiras alfandegárias pode ter consequências desastrosas para muitas outras empresas. Produtos normais como brócolos, aipos e morangos são provenientes de Espanha. Para Daniel, que votou para o Reino Unido permanecer na União Europeia, trata-se de uma situação preocupante. Estamos cada vez mais próximos do precipício e não sabemos o que vai acontecer a seguir. Trabalham neste mercado mais de 2 milhares de pessoas, mas nem todos partilham das mesmas opiniões. Um terço da fruta e legumes do Reino Unido vem da Europa. São 10 mil milhões de euros por ano. No entanto, nem todos os comerciantes aqui do mercado de New Covent Garden estão pessimistas em relação ao futuro. Existe potencial para problemas, mas nós preparamos-nos da melhor forma possível. Gary Marshall é o diretor do mercado e votou para sair da União Europeia. Para nós o melhor é não haver acordo. Vamos encontrar uma solução, tal como sempre fizemos. Gary acredita que caso haja acordo ou não, se e quando o Brexit acontecer, acabará por ter razão. As pessoas que votaram para sair são agora acusadas de serem ignorantes e pacóvias. Eu alcancei o sucesso. Tenho uma boa reputação por toda a Europa e sou diretor do maior mercado no Reino Unido. É isto que chamam pacóvio? Não tenho palavras. Se o Reino Unido sair da União Europeia sem um acordo, vai regressar às tarifas da Organização Mundial do Comércio. Há quem diga que os preços nas lojas vão subir. Para muitos, contudo, tal está longe de reunir o consenso e permanece uma questão em aberto. A primeira cimeira entre a União Europeia e a Liga Árabe na estância egípcia de Sharm el-Sheikh não contou com a presença de todos os chefes de Estado e Governo. Mesmo assim, houve quem classificasse a iniciativa inédita como um momento histórico. Pela primeira vez, líderes dos países da Liga Árabe e da União Europeia juntos na mesma fotografia. Na cimeira conjunta de Sharm el-Sheikh, no Egito, 49 países debatem as ameaças comuns de segurança e as crises no Iémen, Síria ou Líbia, além, claro, do problema dos migrantes no Mediterrâneo. Quero agradecer e saudar todos os que aqui assumiram o peso de acolhimento aos migrantes, que ajudaram refugiados e que agiram cedo para combater o tráfico de pessoas. Temos de trabalhar juntos. Não chegou a hora de um acordo sobre uma abordagem abrangente no combate ao terrorismo? Um dos principais componentes na luta contra o terrorismo é um confronto desses grupos com os meios de segurança. Uma luta que inclui também um confronto intelectual contra as suas ideologias. Outro elemento importante é travar o financiamento e apoio que recebem. Todos esperam que deste encontro resulte mais cooperação entre vizinhos para que, como disse o Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, não se deixe a ação nas mãos de poderes globais distantes, numa referência aos interesses dos Estados Unidos, China ou Rússia na região. Estará a União Africana a tentar boicotar o plano europeu para resolver a crise migratória? Segundo documentos a que tivemos acesso, a organização liderada neste momento pelo Egito está a tentar convencer os países do norte do continente africano a não aceitarem a proposta de Bruxelas de criar centros de acolhimento nos seus territórios para travar o fluxo de imigrantes rumo à Europa. De acordo com essas informações, esses centros serão, na verdade, campos de detenção, o que viola as leis internacionais. A OA também sugere o fim de qualquer intervenção militar europeia em África, considerando um dos maiores fatores para a crise migratória. O Papa Francisco deverá visitar Moçambique ainda este ano, naquela que será a primeira visita papal ao país desde 1988. A informação foi revelada pelo pároco da Catedral de Maputo, Giorgio Ferretti.
Recorde-se que o presidente moçambicano Filipe Nyusi convidou o Papa Francisco a ir a Moçambique durante uma deslocação ao Vaticano em setembro do ano passado e acabou por quebrar as regras do protocolo ao anunciar aos jornalistas a possível visita que se deverá realizar em setembro. Os Estados Unidos reforçaram as sanções ao regime de Nicolás Maduro na Venezuela. A decisão foi anunciada em Bogotá, à margem da reunião do Grupo de Lima e depois de um encontro entre o vice-presidente Mike Pence e Juan Guaidó. A fotografia não podia ser mais explícita no que é a geografia política do momento no continente americano. O chefe de Estado colombiano sela a amizade entre o autoproclamado presidente interino da Venezuela e o vice-presidente norte-americano. Os eventos trágicos deste fim de semana só fortaleceram a determinação dos Estados Unidos da América em estar consigo, em estar com os queridos defensores da liberdade na Venezuela, até que a democracia e a liberdade sejam restauradas. E para si, Presidente Guaidó, uma mensagem simples do Presidente Trump. Estamos consigo a 100%. Cerca de 50 países reconhecem neste momento Juan Guaidó como o chefe de Estado interino da Venezuela. O também Presidente da Assembleia Nacional venezuelana teve lugar de honra na reunião do chamado Grupo de Lima. Não é um dilema entre a democracia ou a ditadura. É a democracia que deve prevalecer. Querem mostrar que é um dilema entre a guerra e a paz. Não há dilemas entre guerra e paz. É a paz que deve prevalecer. É a proteção dos cidadãos que deve prevalecer. Juan Guaidó chegou sexta-feira à Colômbia para tentar desbloquear a passagem de ajuda humanitária para a Venezuela. O Grupo de Lima foi criado em 2017 para promover uma solução para a crise venezuelana. Entretanto, surgem informações de que as fileiras das deserções nas Forças Armadas da Venezuela crescem todos os dias. Continuam as deserções no exército venezuelano. Segundo as autoridades colombianas, só este fim de semana terão sido mais de 150 os militares que abandonaram a Venezuela e pediram ajuda no país vizinho. Outros fugiram para o Brasil. Foi o caso de 2 sargentos que aproveitaram uma patrulha noturna junto à fronteira para largar as armas e pedir ajuda humanitária para os compatriotas. Fizemos o que fizemos. Não podíamos aceitar mais a ditadura de Nicolás Maduro e da sua gente. Estamos cansados disso. Não podemos continuar assim. Temos consciência daquilo que sofre o povo venezuelano na Venezuela. Um fim de semana também marcado por confrontos na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Dezenas de venezuelanos que já tinham atravessado para o Brasil voltaram à fronteira para lançar pedras aos soldados de Nicolás Maduro. Os militares responderam com gás lacrimogéneo. Um dos opositores a Maduro, o governador regional da Grande Sabana, Emílio González, em declarações ao jornal O Globo, revelou que foram encontrados na sua região os corpos de 25 pessoas que terão sido mortas em confrontos com militares e milícias pró-governo da Venezuela. Enquanto isso, na Colômbia, o autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, tenta encontrar uma solução para o conflito em conjunto com os 12 países que fazem parte do chamado Grupo de Lima. Povo da Venezuela, aqui estamos hoje em Bogotá. Viemos à Colômbia para ajudar o nosso povo, um povo que resiste, que insiste em procurar a democracia, a liberdade e, claro, Presidente Duque, todo o nosso agradecimento. Iván Duque, que foi à fronteira com a Venezuela ver o resultado dos confrontos deste fim de semana. E aqui está o símbolo da barbárie, um caminhão de medicamentos e de alimentos incinerado que queria passar pacificamente para o seu território para levar aos cidadãos que morrem de fome, que não têm medicamentos, o que precisam para sobreviver. Uma tragédia para o presidente colombiano que é vista como uma vitória por parte do braço direito de Nicolás Maduro. Dissemos a 23 de fevereiro o que ia acontecer e o que aconteceu? Não passou nem um caminhãozinho de ajuda humanitária, como tinham ameaçado. Ajuda humanitária que também não chega por mar, com os militares venezuelanos a impedirem um barco de alimentos e medicamentos de atracar no país.
Ventos fortes estão a alimentar as chamas na Córcega, que já viu 1.500 hectares esfumarem-se num verdadeiro inferno que não dá descanso às populações locais. Mais de 1.500 hectares de vegetação foram devorados pelas chamas este fim de semana na ilha francesa da Córcega. Ao início da tarde de segunda-feira, mais de 150 bombeiros combatiam os múltiplos incêndios que começaram por volta das 20 horas locais de sábado. Os ventos fortes de 90 km por hora foram alimentando as chamas, não dando descanso às populações. Eram brasas empurradas pelo vento que entravam no quintal. Havia plástico, madeira, havia tudo. Eu regava, sentia o medo na barriga, não dormia à noite. Esta segunda-feira foram ativados 4 meios aéreos para debelar as chamas, em especial na zona de Calenzana, na Alta Córcega. O Instituto Meteorológico francês colocou a ilha mediterrânica em alerta amarelo devido aos ventos fortes que se fazem sentir na região. De acordo com as autoridades locais, serão necessários mais meios aéreos e vários dias para colocar fim aos incêndios. As origens das chamas estão ainda por apurar. A autarquia local aponta o dedo a pessoas imprudentes que teimam em queimar todo o tipo de coisas, ignorando os avisos. O presidente dos Estados Unidos adiou as taxas aduaneiras aos produtos chineses. Donald Trump está confiante em relação às negociações com Pequim e adiantou que haverá mais a discutir numa cimeira com o homólogo chinês. A imposição de novas tarifas sobre as importações de produtos chineses fica adiada, pelo menos até que Donald Trump se possa reunir com o homólogo Xi Jinping. Em plena contagem decrescente para o fim da trégua comercial, a 1 de março, o presidente dos Estados Unidos aliviou a tensão. As nossas negociações comerciais com a China estão ótimas e espero que tudo regresse ao normal. Haverá uma cimeira com assinaturas, o que é ainda melhor. Minutos antes, Donald Trump tinha anunciado o mesmo, por outras palavras, no Twitter. O vice-presidente do Conselho Empresarial dos Estados Unidos, China, fala de paciência. A reforma das empresas estatais e as mudanças na política industrial não podem ser resolvidas da noite para o dia, muito menos em 90 dias. Tem de se encontrar um caminho onde os dois lados possam chegar a algum tipo de acordo e, em seguida, colocar essas questões mais desafiantes num quadro de negociação de longo prazo que tenha um impacto muito positivo sobre o relacionamento global. Caso não haja entendimento, os Estados Unidos tinham admitido aumentos das tarifas entre os 10% e os 25% para os bens chineses que entram em solo americano. A incerteza chega aos investidores. Donald Trump reclama com a OPEP sobre a subida do preço do petróleo. Os mercados reagem, os custos recuam. Isto após uma escalada de 20% desde o início de 2019. O preço do petróleo caiu esta segunda-feira após Donald Trump ter criticado a Organização dos Exportadores de Petróleo. Ao início da tarde, as bolsas registaram recuos superiores a $1 no preço do barril de Brent para entrega em março. A resposta dos mercados ocorreu depois do presidente norte-americano ter reclamado no Twitter que o preço do petróleo está muito alto, pedindo ao OPEP para ir com calma. Desde o início deste ano, os custos do petróleo subiram cerca de 20% após uma forte queda em 2018. Em dezembro, a OPEP e os produtores aliados, liderados pela Rússia, concordaram em cortar a produção mundial em 1.200.000 barris diários. Recorde-se que os Estados Unidos da América impuseram sanções às exportações do petróleo do Irão e da Venezuela. Apesar dos avanços tecnológicos, todos os sinais sugerem que a produção de smartphones está em queda. Trata-se do 5º trimestre consecutivo que se registra um declínio. Este ano, a produção poderá ficar pelos números registados em 2013. A produção mundial de smartphones está em queda. Os números não mentem e a queda poderá chegar aos 289 milhões de unidades no primeiro trimestre deste ano. Esta é a conclusão da análise publicada pelo banco Credit Suisse. Isto equivale a 19% da produção total de telemóveis, um valor que não se via desde 2013. As previsões sugerem uma queda de 40% para a Apple. A China também registrou um abrandamento nos últimos meses, embora as marcas chinesas tenham vindo a conquistar mercado à Apple e à Samsung.
Apesar do abrandamento, a chinesa Huawei registrou crescimento, atingindo o objetivo anunciado de 200 milhões de unidades em 2018. A sul-coreana Samsung, contudo, permanece a empresa número 1 mundial no setor. A confirmar a tendência negativa, a empresa austríaca AMS, que produz tecnologia de reconhecimento facial para a Apple, reduziu em 15% as previsões de rendimentos para este ano. E, finalmente, os Oscars. Green Book, um guia para a vida, foi o melhor filme para a Academia Norte-Americana de Cinema. Ganhou o principal Oscar numa cerimónia marcada pela diversidade e que terminou sem um claro vencedor. And the Oscar goes to Green Book. O filme que inverte os papéis e conta no grande ecrã a história de um pianista negro e de um motorista branco levou o prémio maior da Academia Norte-Americana de Cinema. Green Book, um guia para a vida, é baseado em factos reais e valeu também o Oscar de melhor ator secundário para Mahershala Ali. A história toda é sobre amor. É sobre amarmos-nos uns aos outros, apesar das diferenças, e descobrir a verdade. Somos o mesmo povo. This name I can pronounce. Alfonso Cuarón. O triunfo de Alfonso Cuarón é também o triunfo da Netflix, que se impõe aos grandes estúdios tradicionais. O realizador quis sublinhar as entrelinhas da história que quis contar. Quero agradecer à Academia por premiar um filme centrado numa mulher indígena. Uma entre 70 milhões de trabalhadoras domésticas em todo o mundo sem direitos laborais. Um personagem que historicamente tem sido relegado para o segundo plano no cinema. Olivia Colman. 10 anos depois de Kate Winslet, uma britânica, volta a ganhar o Oscar de melhor atriz. Olivia Colman ganhou o prémio que, horas antes, as previsões apontavam ser à medida de Glenn Close. Rami Malek. Rodeado de nomes fortes do cinema, Rami Malek ganhou a categoria de melhor ator. Bohemian Rhapsody acabou por ser o filme com mais prémios da noite, 4 Oscars. Sou filho de imigrantes do Egito, sou um americano de primeira geração. Parte da minha história está a ser escrita agora e não podia estar mais grato. Spike Lee fez história ao vencer pela primeira vez um Oscar, e o discurso foi feito a pensar nas eleições de 2020. Vamos mobilizar-nos, vamos estar no lado certo da história. Faça uma escolha moral entre amor e ódio. Fazer o que está certo. Eu tinha de dizer isto. Shallow, a canção original de Assim Nasce uma Estrela, ganhou o único Oscar para o remake mais falado do ano. A noite foi de festa, numa edição diferente do que estamos habituados a ver, até porque este ano não houve apresentador. Gina Kim, a nossa correspondente na festa dos Oscars, fez a análise da cerimónia. Foram os vencedores da noite, A Favorita e Roma. Filmes que não foram vistos por muitas pessoas, e depois os filmes mais populares, como Bohemian Rhapsody, BlacKkKlansman e Pantera Negra, levaram alguns prémios. O Green Book assumiu o primeiro lugar. Apenas o prémio de melhor atriz para Olivia Colman foi a surpresa da noite. Todos os anos os Oscars têm um tema e este ano o tema foi a diversidade. Segundo o LA Times, esta noite foi a noite com mais vencedores negros de toda a história dos Oscars. E se olharmos para os maiores vencedores, temos um mexicano, um britânico, tivemos até um filho de um imigrante egípcio.
Sinto que foi um tema poderoso deste ano. Não tivemos anfitrião pela primeira vez em mais de 30 anos, mas não faltaram momentos bons. Lady Gaga e Bradley Cooper a subirem ao palco para cantar Shallow. Algumas pessoas ficaram com lágrimas nos olhos. Foi um momento maravilhoso. Barbra Streisand entregou um prémio, Bette Midler cantou e ainda o momento hilariante de Melissa McCarthy. Portanto, tudo junto fez uma noite memorável. E do Brasil já se sente o ritmo do samba carnavalesco. A uma semana do Carnaval, a festa brasileira está nas ruas, sucedem-se os desfiles informais, os blocos que emergem da cultura popular. Fundado em 1996 por estudantes e músicos no Rio de Janeiro, o Cordão de Boitatá é um dos mais emblemáticos, uma festa que não esquece a crítica política. Hoje a gente está chamando de Carnaval da Liberdade, é uma festa que a gente está fazendo na raça, na base do financiamento coletivo. A gente não tem nenhum tipo de patrocínio, nenhum tipo de apoio, nenhum dinheiro, a não ser dos foliões que estão se mobilizando para fazer a festa junto com a gente. A liberdade nas ruas do Rio de Janeiro, com mensagens até para quem está atrás das grades. Longe do Sambódromo, a festa popular mobiliza milhares de brasileiros. Em Copacabana é carnaval também para os melhores amigos do homem. O Blocão vai na 20ª edição e ganha cada vez mais adeptos. São bonitos por natureza, como diz a canção, mas este ano vestem-se de super-heróis. E chegamos ao final deste jornal com um cheirinho tropical. Obrigado por estar connosco.